Aqui está nosso irmão Fernando Borborema, não errei não. Nosso irmão pertence, faz parte da nossa igreja de Monte Serra, é quem irá estar dirigindo essa semana de oração jovem durante toda essa semana. Comunicando à igreja que amanhã, domingo, o nosso culto vai começar a partir das 7 horas e mais às 6 horas já estaremos aqui. Às 6h30 estaremos aqui, um momento. A partir das 6h30 já estaremos aqui com a câmara de oração aqui pronta para a gente estar aqui orando, intercedendo por toda essa semana e pelo nosso irmão Fernando, né? E que Deus possa nos abençoar, meu irmão, e te unja para que essa semana toda o Senhor possa trazer a mensagem que Deus tocar no teu coração. E a partir de segunda-feira o culto começa a partir das 7h30. Só amanhã, domingo, a partir das 7 horas. Certo, diretora? Oi? É o quê? Ah, dá um microfone a ele. Mandaram pegar esse. Bom dia, igreja. Bom sábado. Eu acho que é a segunda vez que estivemos a negociar uma data para uma semana de oração jovem. A primeira vez não deu muito certo, mas essa, graças a Deus, estamos aqui. Eu, de alguma maneira, me sinto muito honrado, porque a igreja de Jardim Cruzeiro foi uma igreja que, eu já disse isso daqui uma vez, fez parte do meu crescimento espiritual. Eu acho que já tirei a reverência desses corredores em algum momento, quando garoto, correndo por aí. E hoje estar participando junto com vocês de uma semana de oração jovem é muito especial para mim. E eu espero que seja também especial para vocês e que haja mudança em nossa vida no final desta semana de oração. Vamos fazer uma oração? Nosso Deus e Pai, mais uma vez invocamos o Seu nome, porque reconhecemos que o Senhor é soberano e que sem o Senhor nada disso aqui faria sentido. Então, Deus, nos colocamos em Suas mãos para que o Senhor haja, para que o Senhor atue e para que o Senhor fale. Não permita que meus pensamentos particulares, minhas próprias definições das coisas, das verdades bíblicas, interfiram o Senhor de falar nesta manhã. Porque o que importa mesmo é ouvir a sua voz. O que importa é que a mensagem seja dita na íntegra, com o interesse do Senhor em nos fazer compreender aquilo que tem de ser compreendido. Então, Deus, atue poderosamente nesta manhã, manifeste-se no meio de nós um pouco mais e aceite a nossa adoração, mesmo débil, mesmo comprometida por nossa condição pecaminosa, mas suplicamos que o Senhor aceite ainda assim. É a nossa oração, pedindo o perdão dos nossos pecados e em nome de Jesus. Amém. Eu ando muito cansado, bastante exausto, eu diria. Cansado da rotina cristã. Cansado da vida devocional, sabe? Não me entendam mal, mas eu realmente estou exausto. Exausto de atravessar portas de igreja e ser igual. Eu estou cansado dessa rotina que eu me permiti viver. E tudo é igual, nada muda. Não importa a igreja que eu vá, não importa o banco que eu me sente, é igual. As pessoas estão sempre dizendo as mesmas coisas, elas estão cantando as mesmas coisas, elas estão discursando as mesmas coisas, e isso eu já estou farto, sabe? Eu tenho uma amiga que disse para mim sábado passado isto. Eu estava me preparando para entrar para pregar, e ela mandou uma mensagem de texto para mim dizendo: eu estou cansada de ir para a igreja e não sentir nada. Eu também. Não importa se eu chego cedo ou se eu chego tarde, não importa quem está pregando, é igual. E a culpa é nossa, lógico.
nós falamos de reavivamento espiritual, nós falamos de que precisamos acordar para uma condição melhor, nós falamos do interesse de Deus em nos transformar, de nos converter, e passa a semana de oração, e passa a conferência, e passa tudo, mas é igual. Passa 2 dias depois, você é a mesma pessoa, eu sou o mesmo sujeito insignificante de sempre, tenho os mesmos problemas espirituais para lidar, luto comigo mesmo todas as manhãs, e estou cheio de ano bíblico e tudo mais, programa disso, programa daquilo, e é tudo igual, não mudou nada. Tenho orgulho, egoísmo, prepotência, não entendi ainda que a mensagem de Cristo é amor, é amar o próximo, é valorizar o próximo, e sabe, são questões que estão aí, elas saltam aos olhos quando você lê a Bíblia, mas é tudo igual. E eu já não aguento mais. Semana passada, eu tive o prazer de viajar com o Fernandinho lá para Luiz Eduardo Magalhães, e eu não consigo dormir à noite no ônibus. E ele pegou no sono, e depois, quando ele acordou e viu que eu estava acordado, ele me acompanhou um pouco, e a gente foi conversando, e eu dizia isso para ele. Falei, irmão, sabe, essa coisa de viajar, de chegar numa igreja e me pôr diante de um púlpito para falar para uma congregação, e ali eu estar lidando com a eternidade das pessoas, é uma responsabilidade que às vezes me assusta, e eu tenho que ter um equilíbrio para não atrapalhar a mensagem e não dizer coisas que venham ferir os protocolos da igreja, ou que não venham ferir os princípios, costumes da igreja. E você não sabe o quanto eu estou cheio de tudo isso. Se eu pudesse, eu teria dito não. Se eu pudesse voltar atrás, eu teria ficado em minha casa. É mais sossegado. Essa madrugada eu acordei muito ansioso, porque é mais uma semana de oração jovem, e eu sei a expectativa que nós colocamos em cima de tudo isso. Eu vi o quanto a equipe se empenhou para fazer um programa de excelência, tudo para a honra e glória de Deus, eu creio nisto, mas eu estava muito ansioso essa madrugada, e eu perdi o sono, irmãos. Levantei, abri a janela, respirei um pouquinho do sereno, e odiei-me de ter aceitado essa responsabilidade, porque eu não quero contar mais uma experiência desta de encontro com Deus, de semana de oração, e chegar no final e perceber à noite, no sábado à noite, que eu sou igual, eu tenho os mesmos preconceitos, eu não me importo, sabe? Eu estou cheio disso. Se é de Cristo nos transformar, por que ainda não? Se esse é um lugar de encontro com Deus, por que a gente sai igual? Por que tanto ódio? Por que tanta distribuição de ofensas? Por que nossa geração se converteu nisso? Por que quando a gente diverge em algum assunto, a gente precisa ofender o outro? Por que você não compreende que em algum instante você vai ser voto vencido, e que você precisa ter, compreensão, que você precisa ter maturidade para conduzir as suas relações? Afinal de contas, Cristo disse que este era o interesse dele, o principal interesse dele. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E eu já não aguento mais, porque a culpa é minha, a culpa é sua. Dê uma boa olhada em nós. Dê uma boa olhada, você vai ver que eu estou aqui te representando. Você vai ver que a nossa condição ela é semelhante. Talvez você ainda não tenha se dado conta, mas nós sofremos do mesmo problema. Nós somos iguais há anos. No princípio, há uma espécie de entusiasmo, e você se doa, e você colhe os efeitos deste encontro com Deus. Mas passa o tempo e você não está nem aí, né? Você dorme na igreja, você cochila, você pega a sua Bíblia para ler e segue um programa de ano bíblico formalmente,
e você passa pelos capítulos e textos e aquilo não te diz nada além do que já foi dito. É tudo igual. Não muda nada. E não devia ser assim. Eu me recordo de uma ocasião em que eu marquei uma sequência de 5 semanas de oração jovem. Foi uma loucura, você deve imaginar. Então, eu estava terminando uma no sábado e começando outra naquele mesmo sábado. Eu lembro que eu estava negociando com as igrejas. Olha, eu vou encerrar aqui hoje, então eu espero que você possa ir com a comissão, trazer o culto para o primeiro horário, porque eu tenho que encerrar e correr lá para Cajazeira às 11. Atravessar a cidade para ir para lá, e lá eu vou começar outra. E lá em Cajazeira às 11, no encerramento, olha, traz o culto para o início, que eu vou sair daqui e vou lá para a Fazenda Grande. E vai eu lá para a Fazenda. Foi uma loucura. Mas eu me lembro os prejuízos que eu colhi. Quando eu estava na 4ª de 5, eu estava na frente da igreja, vociferando o tema, sem precisar de nenhum outro tipo de estímulo. Eu já estava tão familiarizado com o assunto, tão familiarizado com o tema, com o que eu tinha de dizer, o horário de chamar a atenção para um ponto, o apelo, que eu não precisava mais de apoio. Não, me perdoem, mas não precisava nem do apoio do Espírito Santo. Eu estava aqui a par. Eu precisava apenas que Ele fizesse a parte dele, tocando os corações. É o que Ele tinha que fazer. Senhor, não preciso de ajuda para me lembrar de nada. Está tudo aqui, de cor e salteado. Imagine, 4 vezes repetindo o mesmo sermão, o mesmo tema, o mesmo assunto. E lá estávamos nós, Riacho da Onça. E o Vinícius estava comigo, o Fernandinho, o meu irmão Léo e Felipe. E nós estávamos lá. Eu me lembro que terminei o culto e foi quando a ficha caiu. Eu não tinha sentido nada aquele sábado. Eu vi as pessoas de alguma maneira emocionadas, sabe? Na hora que me apertaram a mão, falando coisas do tipo, olha, o Senhor falou comigo através de você, e eu, amém, aquela politicamente correto, mas eu estava ali comigo pensando que eu não tinha sentido nada. Mas faltava mais uma. Domingo eu começaria a semana de oração de Marechal Rondon. Semana de oração jovem, mesmo sermonário, mesmo tudo. Só a congregação era outra. E aí, irmãos, eu me lembro que eu falei assim, olha, se eu tiver a folga de hoje, amanhã, quem sabe, eu esteja recuperado. Então, do ponto de ônibus, ainda lá, próximo a Riacho da Onça, eu peguei o telefone e liguei para Carla. Carla, meu bem, eu preciso que você me ajude hoje. Eu ainda estou aqui, eram mais ou menos 11 horas da manhã, estou voltando para casa, terminei de dirigir uma semana de oração aqui junto com a turma. Se você conseguir alguém para me substituir hoje, você não sabe o bem que vai me fazer. Sem problemas, Fernando, eu consigo alguém, você então começa amanhã. Bem, então eu fiquei em paz. Mas segunda-feira foi tudo igual. Era o mesmo sermão, tudo igual. E eu me lembro que comecei a falar com Deus a respeito disso. Eu falava, Senhor, eu não quero ir lá para frente e fazer a parte que me cabe mecanicamente, não quero. Eu quero usufruir dos mesmos efeitos que a congregação provavelmente usufruirá. Ou não. Quem sabe eu esteja tão árido, tão vazio, que as pessoas nem consigam notar o que está acontecendo ali. Afinal de contas, nós acreditamos nisso, que o Espírito Santo elege os seus mensageiros. E eu tentei fazer uma preparação espiritual de alguma maneira. Eram 4 da tarde, e quando eu estou em semana de oração, eu geralmente faço isso. Parei os meus afazeres, me sentei na sala da minha casa, peguei a Bíblia para ler, vou estudar o tema. Estudar o quê? Eu já sabia o que ia falar. Peguei a Bíblia, me esforcei. Sério que eu me esforcei, mas eu não consegui. E chegou a noite, eu entrei no carro, fui para a igreja,
Cheguei na igreja, a igreja estava lá me esperando. Peguei a minha Bíblia, fui lá para frente, abri a Bíblia e comecei a pregar. E do jeito que eu falei para vocês, eu já sabia o que dizer, de frente para trás, de trás para frente, de cabeça para baixo. Fiz o sermão e quando eu percebi a igreja no meio do sermão, a impressão que eu tive foi que eu estava os entediando. Tinha um jovem sentado no fundo da igreja. Ele foi quem me deu esse feedback, porque ele bocejava o tempo inteiro. Ele encostou a testa no banco da frente e falei, agora ali já foi. Ali agora ele pegou no sono, dormiu. Mas ele abriu os olhos, se encostou, ficava me olhando com uma cara de tédio. Mas não apenas ele, a igreja. Aí eu me lembro que eu apressei o sermão, porque eu estava me sentindo horrível. Encerrei, a minha esposa cantou, e depois eu fui apertar a mão da congregação. A primeira pessoa, obrigado irmão, a primeira pessoa que desceu para me apertar a mão foi ele. Aí ele apertou minha mão, eu apertei e falei, Deus te abençoe. E quando eu ia soltar, ele segurou um pouco mais e disse para mim, em outras palavras, você sabe, não fosse o sermão desta noite, eu talvez nunca mais voltaria a esta igreja. E aí foi uma outra lição. A culpa é minha. Lógico que a culpa é minha. Porque eu me permito estar inserido numa rotina de onde você não tem mais o que extrair de espiritualidade, de relacionamento com Deus. Esta vinda até aqui, seja na sua casa, seja no trabalho, não importa, no ônibus, onde você estiver, quando você clama a presença de Deus, quando você clama o nome dele, você precisa ter alguma coisa em troca. É uma relação, não é? Então relacionamento é isso, são trocas. E eu não consegui tirar nada. Eu me lembro que entrei no carro e voltei para casa lembrando-me do que aquele jovem tinha me dito. Não fosse essa a mensagem de hoje e eu teria voltado para casa sem pensar em voltar aqui de novo. E eu falei, estou tão árido que não faço ideia do que está acontecendo no meio de nós quando estamos buscando a presença de Deus. Acho que a direção foi muito feliz quando escolheu o tema, muito apropriado. Eu acho que este é o principal aspecto da sacudidura, da nossa condição atual. Eu tenho dito, e talvez em alguma das outras de outros de nossos encontros, a gente fale um pouco mais sobre isso, que pesa sobre nós o agravante profético das nossas crenças, de que somos representados pela igreja de Laodiceia. Estamos mornos. Entende? Você não é nem quente nem frio, é morno. Nenhuma coisa. E aí o texto diz, Deus está a ponto de vomitar-te. É uma imagem muito feia. É uma imagem que deveria nos trazer uma lição muito grande. E eu quero que você abra a sua Bíblia para a gente contextualizar contexto bíblico, Atos 20, a partir do verso 7, eu acho. Porque a minha Bíblia tem uma configuração diferente, então, mas o contexto é o mesmo. Atos capítulo 20, a partir do verso 7. Vamos ler? Encontramo-nos no domingo para o culto e a celebração da ceia do Senhor. Paulo falou à comunidade. Nosso plano era sair de manhã bem cedo, mas Paulo falou muito, até depois da meia-noite. Estávamos reunidos no andar superior bem iluminado. Um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela,
Como a palavra do Senhor se prolongou, Eutico dormiu e caiu da janela do terceiro andar. Quando foram socorrê-lo, estava morto. Eutico é a representação da nossa geração. Um jovem envolvido com as coisas da igreja. Eu quero até criar um cenário aqui, se você me permitir. Pense Eutico como um líder, alguém envolvido com a igreja na liderança jovem, né? Um líder regional, talvez. Ficou sabendo que Paulo iria pregar numa casa, né? Paulo passaria por ali, por Troade, arrumaram uma casa ampla que pudesse abrigar um número considerável de pessoas e trouxeram Paulo para pregar. Paulo já tinha adquirido fama, então todo mundo queria ouvir Paulo. E Eutico, como aquele jovem que não falta culto na igreja, que faz a lição da semana direitinho, responde 7, é envolvido, sabe? É um jovem envolvido com a igreja. Eutico estava lá, claro. Quem sabe até tenha convidado amigos, outras pessoas, e lá estava Eutico, na casa, no terceiro andar da casa, em algum lugar de Troade. Paulo começou a pregar. Imagine que as pessoas começaram a chegar. Os anfitriões se deram conta de que a casa ficou cheia e começaram a pedir bancos emprestados entre os vizinhos, mas logo não deu conta. Aí Eutico, que chegou cedo, era um jovem comprometido com o horário dos cultos, chegou cedo e encontrou um lugar para sentar, mas com o passar do tempo foi chegando mais gente, de modo que a sala ficou apinhada de pessoas. E Eutico viu a oportunidade de ceder o lugar para alguém. E alguém chegou lá e sentou-se no lugar de Eutico, e Eutico ficou procurando um lugar para assistir o culto. Encontrou a janela. Veja você, as janelas das construções daquele tempo eram amplas, era um lugar confortável de se sentar para assistir um seminário, uma palestra. E Eutico chegou ali e se sentou. O curioso do texto, e é onde eu quero chegar, é que o original nos traz a confirmação de que a forma que Eutico sentou-se à janela é como alguém se senta sobre um cavalo. Ele sentou-se assim, com um pé dentro e um pé fora. E você já entendeu o que eu quis dizer. E Eutico sentou-se ali e teve a sua atenção dividida com o que se passava dentro e com o que se passava do lado de fora. Então ele começou a assistir ao culto. E Paulo começou a pregar. Eu não sei qual era o sermão de Paulo, mas imagine que Paulo estava tão entusiasmado com a mensagem e tão usado pelo Espírito Santo, que ele atravessou o horário e não parou de falar. E Eutico começou a sentir sono. E aquele era um lugar perigoso para dormir. E ele adormeceu, como diz o texto, e despencou 3 andares abaixo. E nos diz o médico Lucas, que é quem escreve o livro de Atos, que Eutico morreu. Estava declarado óbito. E olha, irmãos, nesta madrugada, quando levantei-me sem sono e conversei um pouco com Deus, eu tive a sensação de que nesta manhã de sábado você seria trazido para cá para declarar o seu óbito, para que eu declare o meu óbito. Eu sei, isso é trágico, sabe? Eu não estou querendo ser catastrófico, eu não estou querendo ser sensacionalista, não. Eu estou querendo ser realista. Nesta manhã de sábado, nós vamos declarar o nosso óbito, porque há muito tempo a gente já caiu 3 andares abaixo. Olha a nossa igreja, olha o nosso culto, olha a nossa adoração. É uma adoração inexpressiva, é uma adoração árida, é uma adoração sem emoções, sem sentimentos que deveriam ser próprios dela. Você não está cansado disso? Pensa um pouco. Abre os olhos, olha de verdade. Encare os fatos. Olhe para você, faça uma autoavaliação.
Veja se você não está cansado disso. De ter até mesmo a nossa liturgia, com todo o respeito, a nossa liturgia, senta, levanta, ora, ajoelha, e se eu vou orar, eu repito aquela mesma coisa. Se eu vou fazer uma abertura, eu falo do mesmo jeito, e é tudo igual. Nós já caímos há muito tempo. Faltou que a gente tivesse se dado conta disso. Faltou que os nossos olhos estivessem abertos a essa realidade. Faltou que a gente tivesse intestino para olharmos para nós mesmos e dizer: eu estou morto. A irmã Josete fez uma oração que veio me ajudar neste propósito, nesse sentido. Venha nos reavivar, Senhor. Porque não tem compromisso. Nós, irmãos, nós estamos perdendo a condição de chorar diante de Deus. Nós estamos perdendo a condição de chorar por nossos pecados, de nos entristecermos por Ele. E sabe qual é o pior de tudo isso? É que a gente pensa que a resposta para esta crise está na letra. Então a gente vem e cria uma situação onde somos excessivamente zelosos da letra da nossa igreja. Então, o problema espiritual é porque estamos perdendo de vista os costumes e princípios da igreja. E aí, olha, vamos pôr peso sobre isso e vamos aumentar a carga. Assunto de um outro dia, talvez. E com isso o que acontece? Nós estamos perdendo um número significativo de pessoas, porque elas saem magoadas, elas saem ofendidas. A gente não tem problema para ofender, parece que está te ferindo a alma se alguém diverge da sua postura cristã, aquilo que você acredita ser piamente objeto de observação bíblico. E pouco importa o outro. Não. Primeiro é a letra. Primeiro é isso aqui. Você tem de ser estritamente correto na letra. E a Bíblia vai falar que a letra mata, mas quem vivifica o termo é apropriadíssimo. O Espírito vivifica. O Espírito dá vida. Sabe qual é o nosso maior problema? Sabe qual é o pior estrago? Aonde a sacudidura tem mais nos arruinado? Neste aspecto. Nós somos áridos de espiritualidade. Somos bons em cumprir rituais e cerimônias, mas somos áridos de espiritualidade. A gente não consegue extrair efeitos de encontros com Deus. E lá vem o vento da sacudidura. Ele é frio e forte. Ele engessa e cansa, irmãos. Eu estou aqui abrindo o meu coração. Eu estou farto. Eu já caí há muito tempo. Estou aqui por uma compreensão primeira. Sabe por que aceitei? Por uma compreensão primeira. Isso eu, graças a Deus, ainda conservo. Espero que o Espírito Santo conserve isso em mim. A de que o Senhor me chamou para falar. Por isso estou aqui. Por vezes até já perdi a fé em mim mesmo. E aqui está você na mesma condição. Até depois de observar a igreja, chegar a pensar que você não encaixa. O problema deve ser eu. Eu não encaixo. Não é possível. Porque eu me esforço, eu tento, sabe? Mas é igual.
consigo sentir nada. Eu vejo as pessoas sentindo às vezes, mas é incrível, eu não consigo sentir nada. Mas é lógico. Estamos conformados. A gente já se conformou. A parte que, obviamente, eu não deveria deixar de dizer a vocês é que a história não acaba assim. Não é? Paulo desce, imagine Eutico estatalado lá no chão. As pessoas em volta, aquela confusão, aquele desespero, e Paulo desce as escadas, calmo, tranquilo, sereno. Toma Eutico pelos braços, pede que as pessoas se afastem. E ele diz assim: nada de choro, a vida nele está viva. Mas quem atesta a morte? O médico, Lucas, está morto. Não, nada disso. Ainda há vida nele. Ainda há uma centelha. Ainda há um resquício de fôlego, de onde o Senhor pode restaurar a vida. Eis você. Eis a sua igreja. Eis a sua geração. Eis a sua condição. Ainda há vida em você. Apesar do cansaço. Apesar do cansaço, apesar dos pesares, das dificuldades da jornada, ainda há vida em você. O Senhor acredita em você. E você precisa acreditar nele. Isto é sério, irmãos. Muitos estão se perdendo porque já não aguentam mais. Perdeu o sentido. E hoje o Espírito Santo está se manifestando no meio de nós para dizer que não vai deixar a sua igreja quebrar. E se você, como eu, está árido, permita que o Espírito Santo fertilize seu coração. Permita que durante esta semana Ele encontre esta centelha e transforme em vida abundante em você. Permita que a cada encontro durante esta semana, em que Ele provavelmente estará espalhando o joio do trigo, Ele te vivifique, Ele te restaure. E que você viva a partir de então um cristianismo genuíno. Que você a partir de então passe a fazer a diferença na vida das outras pessoas. Porque é para isso que você está aqui. Não somos uma comunidade? Não falamos sobre isso na lição? Ora, então você precisa fazer a diferença na vida do outro. Servir, irmãos. Aquele que quiser ser o primeiro, que seja o último, e o que serve a todos. É o discurso de Cristo. É a valorização do outro. Sabe, se a gente tivesse aprendido isso, a nossa vida cristã seria muito mais leve. Eu não tenho dúvidas disso. Então você, jovem, que foi declarado morto esta manhã, você que é membro desta igreja, você que está aqui porque foi convidado, foi convidada, você que está aqui, mas é membro de uma outra congregação, não interessa. O Senhor quer te dar vida. Então eu quero lançar um desafio para esta semana. Não deixe que seja igual às outras semanas de oração. Não deixe que a gente fique aqui repetindo, né? Como se fôssemos meros repetidores. Como se aquela história de que quando nós já chegamos aqui, as coisas já eram assim. Não deixe que seja assim. Lute contra isso. Reaja. Faça algo. Não se entregue. E permita que a cada música, a cada mensagem, a cada momento, instante, segundo que o Espírito Santo tiver algo para te dizer, que seja sublime, que invada o seu ser, que venha regar o
seu coração, que venha arejar os seus pensamentos, a sua alma, que venha te converter num cristão tal qual foi Jesus. O Senhor acredita em você. Ele quer que esta seja uma experiência genuína. Ele quer que esta seja uma experiência ímpar. Ele quer que quando você chegar no céu e que você recontar os seus dias, você se lembre que nesta semana de oração você encontrou Ele. E que nesta semana de oração Ele te converteu. Não espere, reaja. E a partir de então, por onde quer que você for, você possa andar com Deus. E Ele possa fazer a obra em você. O Sideral vai encerrar com uma música. E você sabe muito bem que o Senhor trabalha em nós, atravessando barreiras. Nós impomos muitas barreiras, muitos limites à ação dEle. E agora eu quero que você se entregue. Nós vamos louvar ao Senhor com uma música. E você deve se entregar a Ele, sem reservas, abrir o seu coração, ser honesto consigo mesmo e com Ele. Seja sincero, revele-se a Ele. Se tire a sua roupa espiritual, fique diante dEle como se só houvesse você e Ele. Escute Ele falar ao seu coração. Já fiz do tempo que perdi, distante do Senhor, e ao orar eu clamo por favor, perdoa-me, Senhor. Eu não quero te deixar. Por onde for, com Deus eu quero andar. Sim, quero sentir o seu imenso amor. Ele é paz na aflição, Ele é luz na escuridão. Quero ser teu, meu Senhor, por onde for. Senhor, transforma o meu ser. Preciso ter poder pro pecado derrotar, e todo mal não mais terá lugar se a ti eu me entregar e a tua lei cumprir. E por onde for, com Deus eu quero andar. Sim, quero sentir o seu imenso amor. Ele é paz
ser teu, ó meu Senhor. Por onde for, com Deus eu quero andar, sim. Quero sentir o seu imenso amor. Ele é paz na aflição, Ele é luz na escuridão. Quero ser teu, ó meu Senhor. Por onde for, por onde eu Amém. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, nesta manhã de sábado, nós estamos extremamente gratos, porque nossas barreiras não impediram do Senhor manifestar-se no meio de nós. Nós te suplicamos, Deus, que esta mensagem crie uma cicatriz em nossas mentes, de modo que não venhamos a nos esquecer dela, que venhamos a nos lembrar dela todas as manhãs. E quando a gente estiver em nossos momentos de encontro contigo, nos garanta, Espírito Santo, a capacidade de extrair, de absorver os efeitos deste encontro, desta relação, a fim de que, Senhor, os dias não mais sejam iguais, a fim de que os nossos encontros sejam regados de amor, a fim de que, Senhor, em nosso meio, o Senhor seja o único a ser observado e a ser adorado. Perdoe os nossos pecados e suplicamos também que o Senhor nos garanta neste resto de programação, de culto, um pouco mais da sua presença, mais manifestações do seu Espírito, do seu poder, e nos ajude a, durante esta semana, sermos convertidos por Ti. É a nossa oração, em nome de Jesus.